Dados apresentados no relatório produzido pela KPMG em parceria com a Associação Moçambicana de Bancos sobre o setor bancário apontam uma incipiente recuperação do crédito bancário ao setor privado. A título de exemplo, no último trimestre de 2018, registrou-se uma evolução de 0,5% comparado a 31 de dezembro de 2017. O abrandamento das taxas de juro, aliado aos pagamentos atrasados ao setor privado e às perspectivas de retoma do crescimento econômico resultantes dos investimentos esperados no setor de petróleo e gás, favoreceram o aumento da procura no mercado de crédito ao longo do ano de 2018. Contudo, apesar deste ligeiro crescimento, o mais recente estudo do Fundo Monetário Internacional sobre as perspectivas econômicas da África subsaariana e Moçambique indica que grande parte do crédito vai para o consumo. Nós estamos nos referindo ao crédito. Houve um crescimento incipiente do crédito ao setor privado. Isso é uma boa notícia após praticamente 2 anos de contração do crédito em função de altas taxas de juros. Então a gente vê um renascimento do crédito privado em meticais, principalmente. Isso é positivo porque demonstra que, pelo menos a nível do consumo, grande parte desse crédito está ligado ao setor de consumo. Já se vê uma melhor situação financeira daqueles que estão tomando crédito, obviamente, senão não os tomariam. Para o empresário e representante da empresa Zero Investimentos S.A., João das Neves, a concentração do crédito para o consumo já era expectável. Eu concordo com a informação divulgada que o crédito em Moçambique está muito virado para o consumo. Aliás, o próprio nível de taxas também assim o promove, porque não é sustentável ter um financiamento bancário por um período relativamente longo. Só é possível fazer a utilização de um fundo, portanto, de um empréstimo por um curto espaço de tempo, que é, portanto, normalmente para um consumo imediato e que em pouco tempo será pago. Na visão do administrador da empresa Arco Seguros, Pedro Andrada, avaliando o sistema financeiro moçambicano, assegurou que a limitação do crédito ao setor produtivo está inerente à conjuntura económica em que o país se encontra. Tem a ver com os ciclos económicos e, neste momento, com a facilidade de acesso ou dificuldade de acesso aos financiamentos por parte das empresas. Para os particulares, neste momento, se calhar está tudo mais aligerado e mais sistematizado da parte da banca e, portanto, é tudo mais fácil. A conjuntura económica também atravessamos uma fase difícil em que o acesso ao crédito por parte das empresas, naturalmente, também sofreu restrições. Apesar de apontar a conjuntura económica como fator determinante para a retratação do crédito ao setor privado, Pedro Andrada não deixou de recomendar a alternativa que Moçambique tem face à concentração do crédito ao consumo. O ideal é que haja um equilíbrio, naturalmente, entre o crédito ao consumo e o crédito ao investimento. Ora, quando questionado o representante do FMI em Moçambique sobre as implicações económicas da concentração do crédito para o consumo e não para o investimento, Aria Isen disse que o desafio de Moçambique face a esta realidade é o de expandir o crédito para o setor produtivo. Obviamente, muito desse consumo é importado. Seria melhor se fosse de consumo de bens produzidos domesticamente, né? Tomara que sejam parte desse crédito ao consumo seja para a produção local. O desafio, então, é expandir esse crescimento do crédito para projetos de investimento, que as empresas se sintam confortáveis e os bancos, as empresas se sintam confortáveis em demandar recursos da banca e a banca se sinta confortável em oferecer recursos a taxas que tenham mais sentido para ambas as partes e que, portanto, isso pudesse propulsar investimento privado em função desse crédito um pouco mais disponível. Ora, face à escassez de crédito para o setor produtivo, o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique apelou às empresas para se alistarem à Bolsa por forma a financiar-se. Ademais, Salim Valá salientou a necessidade de se reverter à atual tendência de concentração do crédito ao consumo. Vasta de quadros da BVM predispostos, preparados para ajudar os empresários, os investidores
a poderem financiar-se, a poderem poupar e investir as suas poupanças e também essas poupanças possam ser orientadas para o investimento produtivo. É isso que nós pretendemos. Ontem, naquele evento da pesquisa sobre o banco, referiu-se muito. Grande parte dos créditos vão para consumo ainda. Então, esse crédito tem que também ser orientado significativamente para investimento produtivo nas empresas, na inovação, no desenvolvimento de produtos e serviços para Moçambique. De salientar que o ranking do setor bancário respeitante aos empréstimos e adiantamentos permaneceu inalterado desde 2015. O banco que ocupa a primeira posição relativamente aos empréstimos e adiantamentos continua a ser o Banco Comercial e de Investimento, seguido pelo Banco Internacional de Moçambique e pelo Standard Bank, que continua a ocupar a terceira posição relativamente à dimensão da carteira de crédito.